E o governo federal declarou que o 13º salário deve ser integral para quem teve a jornada reduzida. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado trabalhista Henrique Rocha. Henrique, bom dia, bem-vindo. Obrigada aqui por essa conversa que muita gente tem dúvida. Bom dia, Lívia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês da Jovem Pan. Então vamos lá, Henrique. As empresas que ainda estiverem aplicando a redução de jornada e salário no mês de dezembro deverão calcular o valor do 13º salário de seus funcionários sobre a remuneração integral? Explica pra gente. Isso. Esse foi um tema que gerou muitos questionamentos desde o início dos acordos de redução proporcional da jornada e salário. Recapitulando de uma forma bem rápida, nós tivemos os acordos previstos na medida provisória 936, com início no mês de abril, logo no início da pandemia, e posteriormente a medida provisória convertida na lei 14.020. A grande questão e a dificuldade que as empresas tiveram e os operadores do direito foi que nenhuma dessas normas, tanto a medida provisória como a legislação, trouxeram qualquer previsão a respeito do tratamento que deve ser dado para os empregados que tiveram a redução proporcional da jornada quando do cálculo do 13º salário. 13º, cuja primeira parcela, para a grande maioria das empresas, exceto aquelas que por alguma norma coletiva ou por um pedido do empregado já tenham adiantado, a primeira parcela paga agora no dia 30 de novembro. Então, o Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Trabalho e Previdência, editou uma nota técnica, a qual foi divulgada ontem, na qual contém uma orientação para as empresas no sentido de que os empregados que tenham assinado acordo de redução proporcional de jornada e salário fazem jus ao 13º salário calculado de forma integral, ainda que exista um acordo de redução de jornada e salário vigente no mês de dezembro. Essa é uma informação muito importante que as empresas devem se atentar. Bom, Henrique, e a quem se aplica o 13º salário? É válido apenas para registro em carteira ou para o que chamamos de trabalho informal? Também é válido porque nessa pandemia foi revelado aí o grande número de trabalhadores informais, né? Como o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamava os invisíveis. Sim. O 13º salário ele é um direito previsto para os empregados registrados sobre o regime CLT, então a gente está falando aqui dos empregados formais. Esses empregados que estão dentro da economia informal, ou os agora conhecidos como invisíveis, todo esse contingente de pessoas que estão inseridas dentro da nossa economia, mas não possuem um registro formal em carteira, dentro de um contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, eles não têm direito ao 13º salário. Então, portanto, não fazem jus a essa verba. A mesma coisa é válida para quem é prestador de serviço, o famoso PJ? A mesma coisa. O contrato de prestação de serviços, ele não é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ele é um contrato de natureza civil, que rege a prestação de serviços ou de uma empresa prestadora de serviços com seus empregados para uma empresa tomadora daqueles serviços, ou diretamente de uma empresa de uma empresa individual, de um microempresário individual, por exemplo, que possui a sua pessoa jurídica e presta serviço para outras pessoas jurídicas. Esse contrato está fora do escopo e da proteção da CLT, então não tem o 13º também. Está bem, Henrique, nos últimos meses, principalmente em abril, que foi o auge do isolamento social, algumas pessoas foram até suspensas por um período. Os períodos de suspensão de contrato são computados no cálculo do 13º salário? Essa é uma ótima pergunta, Lívia. Em relação a esse tema, na medida em que o contrato de trabalho do empregado ele estava suspenso, os efeitos principais desse contrato de trabalho também estão suspensos. Então, nós não temos a contraprestação do trabalhador, ele não está ali na empresa trabalhando, não tivemos o pagamento da remuneração
pelas empresas, os empregados receberam uma ajuda compensatória das empresas, dependendo da situação, e o benefício que foi pago pelo governo, mas o contrato não estava ativo, ele estava suspenso. Por conta disso, nos meses em que o empregado não tiver trabalhado ao menos 15 dias, esse mês não vai ser computado para o cálculo do 13º salário. Então, num exemplo prático, para um empregado que teve uma suspensão de contrato de trabalho agora durante o ano de 2020 por 3 meses inteiros, eu vou calcular o 13º salário a uma base de 9/12, por conta desses 3 meses que eu vou excluir do cômputo do cálculo do 13º salário. Essa é realmente uma dúvida que muita gente pode ter, né? O senhor deixou muito bem explicado. E agora, para o próximo ano, como que fica essa questão de redução de jornada e salários? O que diz o governo federal? A norma do governo federal, as medidas que foram implementadas pelo governo federal, a medida provisória 936 e muito mais importante, quando da conversão da medida provisória na lei, na legislação, na lei 14.020, foi outorgada ao Poder Executivo, que é o governo federal, a possibilidade de estender os períodos de duração dos acordos de redução de jornada e salário, até na medida em que é o governo que controla o orçamento e a disponibilidade de verbas para continuar pagando os auxílios aos empregados que estavam sobre a égide desses acordos. O governo editou uma série de decretos, na medida então em que os acordos de redução de jornada e salário, que inicialmente tinham uma duração máxima de 60 e 90 dias, dependendo da situação, eles têm uma duração máxima, considerando todos os decretos, de até 240 dias, porém todos os acordos só podem ser celebrados até o término do estado de calamidade pública, ou seja, até o dia 31 de dezembro de 2020. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, nenhum acordo de redução proporcional de jornada e salário ou de suspensão de contrato de trabalho previstos hoje, então, na Lei 14.020, poderão ser celebrados ou poderão ter a sua vigência continuada. Eles se encerram automaticamente em 31 de dezembro. Bom, e para a gente finalizar, para quem tiver problemas, dúvidas, quais canais confiáveis essa pessoa pode procurar? Olha, é sempre importante que as empresas busquem assessoria jurídica no momento de efetuar o cálculo das verbas, e, eventualmente, busquem também o contato com os órgãos oficiais do governo, diretamente com a Secretaria Especial de Trabalho, submetendo dúvidas para que obtenham ou busquem diretamente na Secretaria Especial de Trabalho as orientações e as notas técnicas que foram emitidas no sentido de orientar as empresas. Isso porque, inclusive hoje, por conta da era da informação que nós vivemos e da internet, existem muitas orientações que acabam levando as empresas a erro. É muito importante que as empresas busquem sempre as informações que venham dos órgãos oficiais ou que contem com uma orientação jurídica para que atuem de uma forma correta. Está ótimo, nós conversamos com o advogado trabalhista Henrique Melo. Muito obrigada pelas informações, pela entrevista e pelas dicas. Obrigado, Lívia. Um bom dia.